Vamos para a nossa manchete principal, falar sobre o cenário. Eu queria aproveitar até o Kennedy, que daqui a pouquinho tem que se despedir da gente, mas queria aproveitar com você, Kennedy, esse cenário geral, né? Você que acompanha tanto a política há tanto tempo. O que a gente pode dizer do resumo das eleições municipais pelo Brasil? Quem ganha, quem perde? Aumentou mais a direita, diminuiu, o Centrão domina. A nossa manchete diz: Centrão domina, PL cresce e PT fica em nono nas eleições municipais. É o que a gente vê no resultado como um todo das eleições municipais. O PSB, o MDB, eu quase soltei aqui um PMDB, o MDB, o PP e União Brasil, que compõem o chamado Centrão, que, como disse o Josias mais cedo, que de Centrão mais não tem nada, dominaram as eleições municipais, conquistando juntos mais da metade das prefeituras do país. O PL e o Republicanos tiveram os maiores crescimentos e ficaram em quinto e sexto. O PT também cresceu nas eleições municipais, mas terminou em nono. O Centrão, eleito em mais de 50% das cidades. Juntos, esses partidos, eles elegeram mais de 3 mil prefeitos no primeiro turno, que corresponde a 54% das cidades do país. E esses dados estão sendo atualizados ainda. Os 4 principais partidos do Centrão cresceram em números de prefeituras também. E o maior deles, o partido de Gilberto Kassab, o PSD, com 35%. Em alguns estados, a presença do Centrão passa de 80% das cidades. E o PSD se torna, então, a principal força municipal. Qual é o resumo que você faz, o Kennedy, da distribuição, né, pelo país afora dos partidos? Qual é o destaque que você traz para a gente? O PSD fez um trabalho de crescimento contínuo ao longo dos anos. O Kassab montou uma estratégia e deu certo. Esses partidos que saíram vitoriosos são os partidos do ai governo, sou a favor. Então, a relação com 2026 ela não é muito automática. Eles se beneficiaram muito desse efeito das emendas, do fundo eleitoral, do fundo partidário. Nós falamos disso aqui, o Josias já tocou nesse ponto, o Thales também, ou seja, esse establishment aí do Congresso, essas forças tão poderosas, com essa hipertrofia do legislativo, com esse, alguns já falam em semi-presidencialismo, eles se posicionaram muito bem, e aí acho que o efeito maior que a gente sai de 2024 é o Centrão com bases mais fortes para continuar sendo força dominante no Congresso Nacional, qualquer que venha a ser o próximo presidente da República. Se o Lula, se for candidato à reeleição, ou se um outro nome da oposição conseguir se viabilizar. PL e PT crescem, mas o PL não cresceu da maneira como pretendia crescer, e eu acho que a extrema-direita não avançou como podia ou pretendia avançar. E o PT vem num processo de recuperação difícil mesmo, né? Avançou um pouquinho e tem que fazer uma releitura de propostas, dessa coisa da economia digital, da questão da segurança pública na vida das pessoas. Não dá para o ministro da Justiça falar: segurança pública é um negócio dos estados, queimadas aí é um negócio dos estados e dos municípios. Está no colo do governo federal também, e o Lula sabe muito bem disso. Então, acho que sai um conservadorismo, ele vence, o extremismo de direita fica razoavelmente contido, o que é bom. A democracia funcionou, as instituições funcionaram, o eleitor aqui conseguiu barrar uma figura como o Pablo Marçal, apesar do susto que tomamos, e chega de falar dele aqui. E eu acho que a gente tem esses partidos se posicionando bem para terem bancadas mais fortes em 2026, e o jogo presidencial para 2026, o Lula e a oposição vão ter que entender que passa pelo Centrão. E eles, né, têm que encher o faro para ver quem é que vai permanecer no poder. A expectativa de poder vai ser muito importante. Então, caberá ao Lula, nesse biênio aí que ele tem pela frente, 2025, 2026, se ele for candidato à presidência da República, mobilizar, cuidar bem dos números da economia para manter essas forças, e a oposição tentar ter um discurso com um candidato que possa abocanhar uma fatia do apoio desses partidos. Esses partidos serão fundamentais para eleger o próximo presidente da República, e certamente vão fazer uma bancada tão forte ou mais forte ainda no Congresso Nacional, Fabiola. Kennedy Alencar, obrigada pela sua participação aqui, uma honra. Venha mais vezes nos visitar, a gente te recebe Irei. bem aqui. Muito bom falar com você, com o Josias, com quem eu trabalhei, Thales também, são grandes jornalistas.
Você também, agradeço muito, Fabíola. Até uma próxima. Abraço para todo mundo que nos assistiu aí, para os meus Tchau, tchau. amigos aí. Obrigado, Kennedy. É isso, Kennedy Alencar conosco nessa manhã tão importante. Vamos falar rapidamente aqui sobre esse cenário, né? A gente está mostrando aqui a nossa manchete principal, como é que os partidos se distribuíram. Tem uma outra também que é bem interessante aqui, falando sobre a falta de diversidade, como é que a gente vê aqui, como é que as prefeituras se formaram, né? Por exemplo, a gente tem 10% somente de mulheres, né, eleitas no primeiro turno como prefeitas, 89% dos homens. A gente também tem em relação aos prefeitos brancos, 88 prefeitos brancos, 10% prefeitos negros. E embaixo, olha que interessante esse gráfico aqui. Interessante não, é muito triste, né? A gente vê a diferença da população brasileira e a representatividade em lugares de poder aqui, ó. Enquanto a gente tem, né, a população negra aqui no verde, representando aqui 40,94% de todo o Brasil, a gente tem... Isso aqui é todo o Brasil? Não, é São Paulo, desculpa. Desculpa, eu coloquei... Aqui tem uma pegadinha aqui, ó, que a gente, para fazer Brasil... Vamos ver no Brasil. Aqui, ó. Primeiro turno. 33,65% de pretos e pardos, 55,51% da população brasileira. Por isso que eu estava achando estranho, que eu falei, a população brasileira, a maioria é negra. E estava diferente aqui. E olha só, a representatividade muito baixa. Em relação às mulheres prefeitas, aqui, ó, 13% das mulheres prefeitas e 86% homens. Vamos lá, Josias, rapidamente o resumo do Brasil de como que esse primeiro turno fecha. A gente tem ainda a disputa de segundo turno em 53 cidades, mas já traz um retrato do que os eleitores escolheram para o nosso país. Você vê nesse retrato aqui, Fabiola, pouco mais de 30% de pretos e pardos, 13% de mulheres prevaleceram nessas urnas do primeiro turno. Isso é um retrato do que acontece, né? Pretos e pardos, mulheres compõem nichos do eleitorado que são absolutamente majoritários, mas tem uma participação minoritária. Por quê? O esquema é montado por homens misóginos, racistas e um patriarcado que controla o dinheiro público que financia as emendas parlamentares, que levam dinheiro para os municípios, e também o fundo eleitoral. E controlam ali para que eles, com eles mesmos, se acertem e se reelejam os seus familiares, os seus preferidos. Então, o sistema conspira contra a renovação. E, em relação às urnas, eu não tenho nenhuma dúvida que o Centrão sai muito forte. O Centrão, como disse mais cedo, fez barba, o PL fez cabelo, a despeito da derrota no Rio de Janeiro, e o Tarcísio de Freitas fez o bigode. E a esquerda foi para o divã. Esse é o resultado da eleição. Já havia um prenúncio de que as urnas saltariam dessas urnas de 2024 partidos de direita muito mais fortalecidos. Isso aconteceu, mas aconteceu numa proporção maior até do que se esperava. O Bolsonaro perdeu no Rio de Janeiro, perdeu em São Paulo, a despeito de ter passado o Ricardo Nunes para o segundo turno. O zigue-zague dele, em qualquer posição que ele fique agora, ele será um perdedor em São Paulo, né? Mas ele conseguiu encaminhar alguns candidatos para o segundo turno, gente que inclusive estava participando da eleição como azarão, né? Aconteceu em Curitiba, aconteceu em Goiás, aconteceu em várias praças, onde os candidatos lá na Paraíba, em João Pessoa, por exemplo, ninguém imaginava que o Marcelo Queiroga fosse o segundo turno e está lá, né? Em Minas Gerais, imaginou-se que o Sandro Mabel, candidato do Ronaldo Caiado, ia deitar e rolar na campanha. Bolsonaro foi lá, pegou um cara que estava mal colocado nas pesquisas, um tal de Fred Rodrigues, e botou no segundo turno com uma votação até mais expressiva do que a do candidato do Caiado, o Sandro Mabel. Então aconteceram algumas coisas na eleição, no cenário nacional, que mostram que, afora o Centrão, que está hoje infestado de direita e até de candidatos bolsonaristas também, nos partidos do Centrão,
O PL não fez lá os mais de 1.000 prefeitos que imaginava, mas passou dos 500 e fez alguns resultados, já mandou alguns para o segundo, já elegeu alguns já no primeiro turno, enviou outros para o segundo turno, resultados que surpreenderam, né? Que mostra que o bolsonarismo, embora inelegível, o Bolsonaro não está morto, né? E teve influência nessa eleição. Então é preciso, Fabíola, que a esquerda se conscientize de que está vivendo um momento, uma ultrapassagem de cenário, ou ela se conscientiza ou vai contribuir, fornecer matéria-prima para que a direita no Brasil se fortaleça ainda mais. E o Lula agora, o meu palpite, ele está fazendo lá uma análise de conjuntura já com seus operadores nessa segunda-feira. Meu palpite é de que ele pode, inclusive, promover uma reforma ministerial proximamente, porque houve um fortalecimento desse centrão. É possível que ele tenha que reposicionar as suas fileiras no Congresso Nacional, premiando aí o PSD do Kassab, se reposicionando ele próprio, ele, Lula, em cena, porque ele sabe que esses partidos terão uma força em 2026 e ele que tem pretensões de se reeleger, ele vai ter que se reacomodar. E sabendo que lá na frente, o próximo Congresso, Fabíola, vai vir muito mais conservador ou tão conservador quanto o atual. Então, isso impõe ao Lula uma reflexão, uma atualização do seu receituário. A esquerda, como um todo, tem que observar essa cena e verificar que ou sai do divã ou vai explicar por que tem tantos psicanalistas no mundo, né? Freud explica essa quantidade de psicanalistas. A esquerda está precisando de uma certa psicanálise. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com um advogado eleitoral, mas antes eu queria te ouvir também, Thales. Olhando até para esse resultado do primeiro turno, Lula sai fortalecido, Bolsonaro sai enfraquecido ou vice-versa? Como é que você analisa? Olha, o Lula não pode sair fortalecido se o Centrão saiu fortalecido. Quem saiu fortalecido dessa história foi o Centrão. E o Centrão vai cobrar mais. Não é que pode vir a fazer, o Lula pode fazer uma reforma ministerial. O Centrão vai cobrar essa reforma ministerial. O Centrão vai exigir essa reforma ministerial. E aí é que eu morro de medo. Morro de medo porque essa reforma vai ser o quê? O Bolsonaro passou por isso. O Centrão exigiu que botasse lá dentro, na Casa Civil, um ministro do Centrão. E o Centrão passou a dominar tudo. O Arthur Lira criou o orçamento secreto, uma série de coisas. Esse Centrão que saiu vitorioso vai cobrar. E isso me assusta. Mas acho que é inevitável, o Lula vai ter que ceder alguma coisa para essa gente. Como ele vai trabalhar isso? Vai exigir habilidade, extrema habilidade, porque o quadro é perigoso com o fortalecimento do Centrão. O Bolsonaro, não creio que se fortaleceu tanto. Ele esperava muito mais do que isso. Uma parte do PL do Bolsonaro não é bolsonarista. Uma boa parte, metade do PL no Congresso não é bolsonarista. Metade do PL no Congresso é bolsonarista e metade não é. Então, e no país isso se reflete. O PL usou o Bolsonaro para aumentar o número de prefeitos, esperava eleger 1.000, elegeu 500, não é um crescimento tão grande assim. E o PT também teve um crescimento. O PT elegeu 251 em primeiro turno, prefeitos em primeiro turno. Na eleição passada foram 182. Cresceu, mas não é o suficiente também. Então, nem o PT, nem o PL saem vitoriosos dessa história. Quem sai vitorioso é o Centrão, e era o que era esperado. Qualquer analista político que esperava, fizesse uma projeção sobre as eleições, esperava que ela viesse com o crescimento do Centrão, que o Centrão fosse o grande beneficiado dessas eleições. E foi. E é isso que ocorreu. Como lidar com isso é que é o grande problema que o Lula vai ter nos próximos 2 anos. Por quê? Porque ele precisa, o Centrão vive de expectativa de poder. Se não entender que o Lula
será o próximo presidente, tem capacidade de se reeleger, o Centrão o abandona. Se entender que pode, o Centrão vai ficar com Lula e aí é contra até mesmo o Tarcísio. O Tarcísio saiu fortalecido em São Paulo. Saiu fortalecido, mas também saiu fortalecido o Kassab, que é secretário do Tarcísio, mas é governo federal, apoia o governo federal. É curioso. Esse Centrão é muito curioso. Ele consegue botar o pé em duas canoas e, na hora H, decidir para onde vai, para onde sopra o vento. Esse é o problema que nós estamos pela frente agora, para esses próximos 2 anos. E entre os eleitos pelo PSD, né, Eduardo Campos, que teve uma votação expressiva no Rio de Janeiro e derrotou o bolsonarismo lá com 60% dos votos. A gente vai ter tempo de falar mais sobre isso. Eduardo Paes. Eduardo Paes, O eu falei o PL, quê? Fabiola. Eu falei o Eduardo quê? Campos. Eu falei Eduardo Eduardo Campos? É que eu queria falar do João Campos também, mas não, aí eu confundi. Tô cansada, né? Dá um Vai bem. desconto, Thales. Justificável. É. O PL Claro. cresceu 49%. Você, então, como você viu? trabalhou ontem, hein? Nossa Senhora, hein? O PL, Fabiola, cresceu 49%, o que não é negligenciável, né? Não. Realmente, aquele Não, de sonho forma alguma. aquele sonho do Valdemar Costa Neto, que era um delírio que todo mundo sabia, né? Que ele disse que ia fazer 1.500 prefeitos, todo mundo sabia que não ia ser isso, né? Mas crescer quase 50% é um crescimento nada negligenciável, né? Mas o Dá para Kassab ter disse que ia fazer 1.000 e está lá, pertinho dos 1.000, né? O Kassab, é preciso lembrar que o Kassab tem uma estratégia diferente do Valdemar, né? Foi muito exitosa. O Kassab, ele atraiu para o PSD prefeitos que foram eleitos por outras legendas. Ele fez um rapa no interior de São Paulo, por exemplo, prefeitos do PSDB, ele abocanhou todos praticamente, né? Acabou com o Então o PSDB. crescimento dele é muito expressivo também por conta disso. Ele hoje tem gente que está se reelegendo pelo PSD, mas que foi eleita lá atrás por outro partido, né? Então a estratégia do Kassab ela Ele é muito hábil, né? avassaladora, né? Avassaladora.